Vida com Propósitos, capítulo 26. Crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazermos o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que há uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto a coisa errada. A tentação apenas acrescenta uma escolha. Embora a tentação seja a principal arma de Satanás para a destruição, Deus quer utilizá-la para fortalecer você. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais sucintas descrições de seu caráter são o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há conflito algum com as leis judaicas. Gálatas 5, 22, 23. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e fazem uma bela descrição de Jesus Cristo. Jesus é a perfeição do amor, da alegria, da paciência e de todos os outros frutos encarnados em uma só pessoa. Ter o fruto do Espírito é ser semelhante a Cristo. Como então o Espírito Santo produz em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele os cria instantaneamente? Será que algum dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente preenchido de forma plena por essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. A próxima frase é uma das mais importantes verdades espirituais que você pode aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você passe por situações nas quais é tentado a exteriorizar uma característica exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação supre a oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis, que ainda por cima nos amam, não exige nenhum caráter, é fácil. Deus nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias eternas, mas a alegria se baseia no seu relacionamento com Deus. Deus faz a verdadeira paz desabrochar dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de caos e confusão. Qualquer um pode ficar tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias. Aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ficar preocupados ou temerosos. Da mesma forma, a paciência é cultivada em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos revoltar por causa do nosso pavio curto. Deus utiliza a situação oposta de cada aspecto do fruto para nos permitir fazer uma escolha. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca teve a oportunidade de ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes e a resistência se desenvolve toda vez que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se mais semelhante a Jesus. Como a tentação funciona? É útil saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia, bem como velhos truques desde a criação. Todas as tentações seguem o mesmo padrão.
Foi por isso que Paulo falou: somos bem familiarizados com seus esquemas malignos. Na Bíblia, aprendemos que a tentação segue um processo de 4 fases, que Satanás usou tanto em Adão e Eva quanto em Jesus. Na primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um anseio pecaminoso, como o desejo de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um anseio normal e legítimo, como o desejo de ser amado, valorizado e de sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da forma errada ou na hora errada. Abra um parênteses aqui, ou com a pessoa errada. Tome cuidado com atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso. Você deveria ter isso agora. Vai ser emocionante, confortante. Vai fazer com que você se sinta melhor. Pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interno, a tentação não tem como atraí-lo. A tentação sempre começa na sua mente e não na circunstância onde ela ocorre. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Tiago nos diz que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você. A segunda fase é a dúvida. Satanás tenta fazer-o duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é errado mesmo? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo, só para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado! Não deixem os maus pensamentos ou as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. A terceira fase é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade e é chamado pai da mentira. Tudo que ele disser será falso ou nada além de uma meia verdade. Satanás oferece a mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. Satanás disse: você não vai morrer, você será mais esperto que Deus. Você pode se dar bem com isso, ninguém vai saber. Vou resolver os seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso, é só um pecadinho. Mas um pecadinho é como uma gestação recente, acabará aparecendo. Uma hora cresce e aparece. A quarta fase é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia com que vinha brincando em sua mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cairá na armadilha sobre a qual Tiago alertou. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Superando a tentação. Compreender como a tentação funciona é proveitoso em si, mas existem passos específicos a ser tomados para que você a supere. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Eles se sentem envergonhados, tão somente por ter sido tentados. Isso é má compreensão de maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. Aprenda isso logo. Em certo sentido, você pode considerar a tentação uma lisonja. Satanás não tende a tentar aqueles que já realizam sua vontade diabólica. Esses já pertencem a ele. A tentação é sinal de que Satanás odeia você, e não sinal de fraqueza ou de vida profana.
Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos, vivemos em um mundo fora da presença de Deus. Não fique surpreso, abalado ou abatido por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz: quando uma tentação vier, e não se uma tentação vier. Paulo orienta: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. A tentação só se torna pecado quando você cede. Martinho Lutero disse: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninho nela. Você não pode impedir o diabo de sugerir pensamentos, mas pode escolher não mantê-los ou agir segundo eles. Por exemplo, muitas pessoas não sabem a diferença entre atração física ou estímulo sexual e desejo sexual ilícito. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexual e isso é bom. Atração e estímulo são reações naturais e espontâneas à beleza física, enquanto o desejo sexual ilícito é uma atitude deliberada. Desejo sexual ilícito é a escolha de cometer em sua mente o que você gostaria de fazer com o seu corpo. Você pode ser atraído ou até mesmo estimulado sem escolher pecar pela cobiça sexual. Muitas pessoas, principalmente os homens cristãos, sentem culpa quando os hormônios que foram dados por Deus funcionam. Quando automaticamente notam uma mulher atraente, presumem que é desejo sexual ilícito e se sentem envergonhados e condenados. Mas atração não é desejo sexual ilícito até que você comece a insistir nela. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você ficar, mais Satanás se esforçará para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como um assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você é seu inimigo e ele conspira para sua derrota. Às vezes, enquanto você ora, Satanás vai sugerir um pensamento mau ou bizarro apenas para te distrair ou te envergonhar. Não fique assustado ou envergonhado com isso, mas perceba: Satanás teme as suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com pensamentos como pude pensar uma coisa dessas? Trate-o como uma distração de Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele. Existem determinadas situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodam muito. São situações especiais para as suas fraquezas e você precisa identificá-las, porque Satanás certamente as conhece. Ele sabe exatamente o que faz cair e trabalha constantemente para colocá-los nessas circunstâncias. Pedro adverte: estejam alertas, o diabo está pronto para atacar. E o que mais lhe traria satisfação seria pegá-los cochilando. 1 Pedro 5:8. Pergunte a si mesmo: quando sou mais tentado? Em qual dia da semana? A que hora do dia? Onde sou mais tentado? No trabalho, em casa, na casa do vizinho, num bar, no aeroporto, num hotel fora da cidade? Quem está comigo nos momentos que eu sou mais tentado? Amigos, colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Quando estou só? Como normalmente me sinto quando sou mais tentado? Pode ser que seja quando você está mais cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Ou talvez quando você está magoado, zangado, preocupado. Ou após também um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. Você deve identificar o seu padrão característico de tentação e então se preparar para evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia diz continuamente para nos prevenirmos, preparando-nos para enfrentar a tentação. Paulo disse: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O planejamento sensato reduz a tentação.
Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta para emergências 24 horas por dia. Deus quer que você peça sua ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Eu chamo isso de oração de micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro, SOS. Quando bate tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Você simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea por ajuda na aflição. A Bíblia garante que o nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se Deus está esperando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder às tentações, embora saibamos que é errado. Nestes momentos, pensamos saber mais do que Deus o que é melhor para nós. Em outros momentos, ficamos envergonhados de pedir auxílio a Deus, porque vimos cedendo à mesma tentação várias e várias vezes. Mas Deus jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência enquanto continuamos nos voltando para Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O amor de Deus não se esgota e sua paciência dura para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ávido para lhe dar misericórdia e graça. Então venha corajosamente à presença de Deus, peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que Ele lhe supra. As tentações nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore. Todas as vezes que enfrenta uma tentação, você se torna mais semelhante a Jesus. Quando você tropeça, o que certamente acontecerá, isso não é fatal. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus, confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada sua fé, Deus as recompensará com vida eterna. 26º dia, pensando sobre o seu propósito. Um tema para reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Um versículo para memorizar. Deus abençoa os que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Uma pergunta para meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver derrotando a situação mais frequente em mim? Conclusão do 26º dia. Que pergunta linda! Qual das características do fruto do Espírito eu mais preciso? Ou qual delas eu posso mais desenvolver quando eu derroto, quando eu não cedo à tentação mais frequente em mim? Seria ela o domínio próprio? Seria ela a paciência? E eu quero aqui dar falar um pouco de mim, me usar como exemplo, seria a palavra certa? Eu, por muito tempo, declarei o fruto do Espírito na minha vida e na minha família todos os dias. Eu coloquei um alarme para despertar no meu telefone. Sugiro que você faça o mesmo. Anote aí. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então eu fiz isso por muito tempo. Todos os dias, quando despertava, eu declaro o fruto do Espírito na minha vida e na minha família: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos os dias.
E depois eu parei por um tempo, eu pensei, já estou bem, parei por um tempo. Recentemente eu me peguei, eu tenho 3 filhas, eu me peguei ajudando uma das minhas filhas com tarefa de escola e aos berros tentando ajudá-la. Sabe quando a criança te testa até o limite? Quem é que tem que estar no controle somos nós. Quem está em desenvolvimento são eles. Quem tem que estar no controle somos nós, adultos. E eu me encontrei aos berros. Ela fazendo graça, não querendo ser ajudada, mas ela precisava. Nossa, mas eu fiquei brava demais. Eu parei e falei, o que eu tô fazendo? Eu já superei isso. Eu não volto mais para esse lugar. Eu sou paciente. E eu até acho bom quando as pessoas de fora falam, nossa, como você é paciente? Eu penso, eu mudei muito, porque eu não era não. Eu era histérica. Então, quando eu me vi ali histérica, gritando com ela, enquanto eu ajudava com tarefa, aquilo me doeu muito. E eu ativei o meu alarme de novo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu já superei, eu não volto mais para esse lugar. Então, seja o que você precisa na sua vida hoje. Peça a ajuda do Senhor, clame a Deus por isso, mas não ceda à tentação. Ou reconheça que você está pecando, reconheça que você está cedendo a essa tentação, reconheça que você está perdendo território que você já tinha conquistado. Peça perdão ao Senhor. Eu pedi perdão à minha filha, pedi perdão ao Senhor. E segura a sua onda. Com o Senhor nós conseguimos vencer as adversidades, nós conseguimos vencer as nossas tentações. Com o Senhor nós conseguimos. Sozinho você não consegue, mas com o Senhor nós conseguimos. Eu gosto muito dessa frase. Nós não podemos impedir o passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninho. Ou seja, você não vai estar no controle de todos os pensamentos que vêm na sua mente. Mas quando você reconhece ali que um pensamento não é de Deus, não é um pensamento bom, que é um pensamento ilícito, ou um pensamento de tentação, manda para lá, não interta aquele pensamento, não deixe ele criar raízes em você. Coloque um louvor, comece a declarar a palavra do Senhor, comece a orar em línguas, faça o que tiver que ser feito, mas não deixe aquele pensamento criar raízes, não deixe aquele passarinho fazer um ninho ali sobre a sua cabeça. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te abençoe, que você consiga vencer as suas tentações com Cristo. E eu te vejo no próximo capítulo.